rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. Então, cada um dos serafins cobriu o rosto, cada um dos serafins cobria os pés, né? E com 2 asas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Né? Vamos dar uma paradinha aqui para a gente comentar essa primeira parte aqui, né? Que é o chamamento do profeta Isaías, que era parente, né? Tinha algum nível de parentesco com o rei Uzias, né? Isaías foi um profeta palaciano, né? E teve um longo curso, né? A sua unção, a sua influência sobre os reis. E aqui 3 coisas importantes que aconteceram com ele e que devem acontecer conosco, né? Primeira coisa importante, ter uma revelação de quem é o Senhor. Então a primeira coisa, a mais importante na nossa vida, né, é nós termos uma revelação, né, não apenas um conhecimento intelectual, né, mais racional, né, mas uma revelação de quem é o Senhor. E quem é o Senhor? O Senhor está sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchem o templo. Amém? Primeira conversão nossa em relação às coisas de Deus, né? Até porque, né, o invisível rege o visível. Nós precisamos aprender essa realidade. Eu sei que nós vivemos num mundo em que tudo é visível, mas tudo que é visível tem uma regência, tem uma influência do que é invisível, né? Então é importante a gente entender que a gente vai quando você quer resolver um problema, você vai na causa, você vai na fonte. A fonte é o Senhor, né? A fonte é Deus, né? E é o Senhor assentado, reinando num alto e sublime trono. Então, o primeiro posicionamento é nosso em relação a Deus, né? E a gente precisa fazer essa conversão, né? Por que eu falo conversão? Porque às vezes a gente diverge dessa posição, né? Quando eu convirjo, eu estou vindo para o centro. Quando eu divirjo, eu estou saindo do centro para a extremidade, né? Então nós precisamos nos alinhar com o Senhor primeiro, alinhar a nossa adoração, alinhar a nossa vida, né? Alinhar a nossa vida com o Senhor. Essa é uma das características. O Senhor estava cercado de serafins, que são seres, anjos, né? Que queimam, né? Que ardem na presença de Deus, né? Então esses anjos são anjos de adoração. Eles estão perto do Senhor, estão muito próximos do Senhor. Por isso eles cobrem as suas faces com as asas, né? E cobrem os seus pés também. E com 2 asas, são 6, né? Eles voam e adoram ao Senhor o tempo inteiro. Eles fazem isso o tempo inteiro. Por quê? Porque eles falam de santidade, eles falam da presença manifesta do Senhor, que é a santidade na nossa vida, é a pureza, né, que o Senhor quer passar para nós, né? E aí eles falavam uns com os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A glória do Senhor se espalhando sobre a terra. Amém? E aí, a segunda coisa que é importante foi o que Isaías, ao ver isso aí,
ao testemunhar isso aí, porque isso não foi uma visão terrena, foi uma visão celestial, não do primeiro céu, não do segundo céu, mas do terceiro céu. É o céu de glória, é o lugar onde o Senhor, né, e os seus anjos habitam, é a manifestação sobrenatural de Deus, onde o apóstolo Paulo também foi arrebatado até o terceiro céu, né, que nós tenhamos também essa experiência. Mas, mediante tamanha santidade, né, ele sentiu, né, a sua profunda iniquidade ou dificuldade, né? E aí ele fala assim: ai de mim, estou perdido, onde eu me encaixo nisso aí? Por que eu não me encaixo? Porque eu sou um homem de impuros lábios. Então a segunda conversão é quando eu me arrependo e entendo a minha condição e quero voltar para Deus e quero estar livre para poder adorar o Senhor. Porém, se eu não encontrar, né, se eu não me encontrar nisso aí, se eu não descobrir quem eu sou nisso aí, quem nós somos, né? É porque às vezes a gente pensa assim: não, eu sou uma pessoa legalzinha, eu sou uma pessoa maneira, né? Pessoas maneiras estão com a boca cheia de imperfeição. Se o Senhor não purificar, nós vamos, né? É como um barco sem leme, né, no mar. Um barco sem leme no mar, ele fica à deriva do vento. Ele vai para cá, ele vai para lá, ele não tem rumo, ele não tem foco, né? Mas nós, com o Senhor, nós temos um foco. Amém? Amém. O Senhor é a nossa direção. E aí a segunda conversão é de nós, diante da nossa posição diante de Deus. Tendo visto a santidade de Deus, eu descubro a minha imperfeição. E me arrependo disso. E entendo a minha situação. Então, eu sou um homem de lábios impuros. Você sabe que a impureza dos lábios, ela deriva do coração, né? Os lábios falam, mas falam o quê? Do que está cheio o coração, né? Nosso coração, ele é enganoso. Ele fala, nós desalinhados, de forma desalinhada, né, com a presença de Deus. Às vezes a gente está muito alinhado, acontece uma coisa, a gente desalinha tudo. Uma coisa só, né? Uma coisa que sai do controle, né? Então, precisamos ser ministrados nisso aí. E a terceira coisa, uma vez que eu me arrependi, uma vez que eu tive a revelação, eu me converti ao Senhor e nessa conversão eu me arrependi e me posicionei, agora sim eu posso passar para a terceira revelação, que é a prova de quem o povo é, né? Ser capaz de interceder pelo povo, ser capaz de ir até o povo para falar a verdade de Deus. Mas eu preciso saber que o povo é um povo de impuros lábios também, né? Eu tenho lábios impuros e o povo tem impuros lábios, que é a mesma coisa. A impureza reinando aí. E aí o que acontece? Acontece a intervenção divina, né, na nossa vida e na vida dele também. Então, continuando a ler, um dos serafins voou para mim. Então, saí daquele movimento de adoração, né, e voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, tirada do altar, com uma tenaz. Tenaz é uma espécie de alicate que as pessoas que mexem com fogo de alta temperatura usam. Então, segurou nesse alicate uma brasa viva e trouxe até a presença lá, né, do profeta. Com a brasa, tocou na minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade, a tua sujeira, né, a tua falta de equilíbrio, né, iniquidade é aquilo que nos dá equilíbrio, né? Teu pecado foi tirado e perdoado o teu pecado, né? Então a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado, né? Somente Deus pode perdoar os pecados, né? E aí ele teve a vida dele equalizada em Deus, né? E essa equalização foi necessária para que ele pudesse ser chamado. Que aí começou o ministério, né, do profeta Isaías. Depois disso,
ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu. E eu respondi, o profeta respondeu de pronto, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Que é o quê? É uma chamada. O chamado começa com uma atitude de prontidão. De prontidão para começar, para recomeçar.
pai de Davi, né? Sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o quê? O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Está falando sobre Jesus. Jesus é esse rebento, Jesus é esse renovo. Tem o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade, não com iniquidade, equidade. Da sua boca, Jesus é o verbo, né, de Deus, é o pão vivo que desceu do céu, né, é a palavra de Deus, né. Com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Então nascerá um governo de vitória, né, um governo que luta e que vence, né. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E aqui fala de um conceito que tem a ver com o reinado do Senhor, né? O lobo reinará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro e o leão, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e o pequenininho os ajudará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias se deleitarão. O leão comerá palha, então o leão vai ser herbívoro, né? Com o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, que é a serpente. Já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco, né? Basilisco, que eu pesquisei lá, um tipo de um lagarto que parece uma cobra meio lagarto é um animal peçonhento, venenoso. Não se fará mal nem algum dano em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, glória será a sua morada. Amém? Então, verso 1 ao verso 10. Então, isso aqui é a manifestação lá, da continuação em Isaías 6, daquele toco que falou que a sua semente é santa, e assim também é a nossa vida. Então, a vida de Isaías, né, do profeta Isaías, começa com um posicionamento, que a nossa vida também retome. Muitas vezes a gente está querendo recomeçar, a gente está querendo fazer algo novo, e a gente não sabe como. O começo da transformação é nós buscarmos ao Senhor. Porque quando você e eu buscamos ao Senhor, nós conseguimos alinhar todas as outras coisas que nós não conseguimos entender. E muitas vezes os nossos questionamentos são questionamentos que acontecem porque a gente não está assim, buscando na fonte, buscando a essência de Deus, o poder de Deus. E aí, quando Isaías faz isso, ele tem a revelação sobrenatural de quem é Deus, ele consegue entender quem ele é e consegue entender para quem ele deve ser útil. Né? São três coisas, porque não podemos inverter. Eu não consigo ser útil ao próximo se eu não estou sendo transformado, se a minha boca tem, né, meus lábios são impuros, meu coração está contaminado, minha mente está comprometida. E eu posso te falar, às vezes a gente pensa em coisa ruim, impureza. Impureza é tudo aquilo que não é santo. Então Deus, a coisa mais simples, a mais complexa é a impureza. Né? É como se você falasse assim, o que não é uma coisa limpa? Pô,
qualquer tipo de sujeira é uma sujeira, da mais forte à mais fraca, mas é uma contaminação. Então, nós possamos entender que a nossa vida ela é ativada, isso consola o nosso coração, porque é em Deus que nós vamos buscar essa resposta, na revelação de quem Deus é, na revelação de que Deus é um ser sobrenatural. Né? Então, muitas vezes a gente acha que como é que é Deus na minha vida? Deus é a revelação daquele que tem poder para nos transformar, tocar os nossos lábios e nos purificar. Então, quando eu me posiciono em Deus, eu me arrependo. Quando eu me arrependo, eu consigo me enxergar e enxergar também a necessidade do próximo. Agora, isso não é um processo de enxergar a necessidade do próximo, não é um processo de empatia, é um processo de intercessão. Intercessão. Quando eu intercedo por alguém, eu vou lá e represento essa pessoa e apresento essa pessoa a Deus. Ela não consegue, mas eu consigo fazer isso, né, através da oração. É por isso que a oração é muito importante. É por isso que a gente tem que orar, né? Orar pela nossa vida, orar pelo nosso cônjuge, orar por nós mesmos, orar pelos nossos filhos, orar por todas as coisas, pelas coisas que acontecem. Por exemplo, hoje a pastora Elane deve estar ainda fazendo uma prova de seleção. Nós oramos aqui, né, na sexta-feira por isso, né, e temos orado por isso aí. Eu sei que ela também orou, né, e determinou que o Senhor abençoe, né, poderosamente, que ela consiga atingir o seu objetivo. Amém? Eu sei que ela está lá. Né? Então, gente, esses dois textos falam de um posicionamento nosso, né, em relação à nossa vida, em relação às nossas coisas, em relação ao nosso dia a dia, em relação às coisas que nós vamos ter que fazer, em relação a coisas que estão no futuro, que nós não sabemos ainda. Nós não sabemos, nenhum de nós domina o futuro. E o que é estranho, às vezes a gente se ocupa muito mais do futuro, que eu não sei o que é, por uma suposição do que pode ser, pela lógica. Pode ser que aconteça isso. Escreveu uma coisa? Na sexta-feira, né, na hora da oração aqui, à noite, às 7h30, né, começaram a pingar umas gotinhas, né, não parecia que ia chover, assim, muito. E a pastora falou assim, não, vamos voltar, vamos orar aqui em casa, porque até oramos lá com o senhor Augusto, né, porque a gente achava que poderia chover. Eu achava que não ia chover, achava que ficar só naquela gotinha. Meu amigo, choveu muito, foi ou não foi? Choveu muito, 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 muito. Mas qual de nós diria com convicção que ia chover muito, muito? Parecia que, porque tem uns trovões, uns raios, umas coisas assim, parecia que ia chover mais muito. E quem diria que no próximo dia o céu ia amanhecer todo azul, né? Não tivesse acontecido nada, só olhando para o chão que você saberia, né, que choveu mesmo, né, porque ainda tinha, a água não tinha secado totalmente. Então, nós somos assim, somos pessoas que nós devemos olhar para o futuro através da fé, né, da confiança, né, saber, né, que o Senhor está conosco, o Senhor está nos guardando e nos abençoando. Amém? Amém. Então vamos ficar de pé para a gente orar e agradecer.